Esse é o livro Oba. Viagem Espiritual, Felipe. Nossa, Ele tem 60 imagens coloridas, porque a pessoa vendo, por exemplo, uma ilustração, ela descobre o que está rolando. Então, é uma das principais obras do tema no Brasil. Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Veio aqui o Eduardo Sabag do Espiritismo Raiz. Não Eu sei se quem você conhece? E ele falou, não sei se você ficou sabendo do caso do MC Kevin, que faleceu. Sim, soube. Que ele caiu do Lá no da Rio, varanda, caiu lá da varanda. E ele comentou no caso que o Kevin foi resgatado por espíritos porque estava fazendo algumas bobagens nesse plano aqui. Foi o que ele comentou aqui com a gente. Tipo assim, a galera tirou ele porque ele tava fazendo muita besteira isso aqui. foi que ele... Ele falou um pouco mais. Mas assim, pra conseguir resumir, te dar a base. Falou que acontecesse com o Kevin, que ele acabou sofrendo muito no outro plano. Se eu tô errado, alguém me corrija. Que foi o que ele disse. Eu queria saber como isso ocorre, se de fato foi isso, se vocês têm algum acesso. Eu tenho outra visão, tá? Eu não acho que os mentores vão tirar a pessoa, porque senão não teria gente fazendo merda no mundo. Sim. Já teria sido tirada pelos mentores, todo mundo. Uhum. Então não acho isso não. O que eu acho, talvez haja confusão no relato. Ele teve um processo ali que ele causou a própria morte, seja por droga, por pendurar-se ali. Foi um suicídio indireto ali. Indireto. E isso causou o problema dele do lado de lá, se é que causou, não sei. Mas eu não acho que ele foi tirado pelos mentores. Eu acho que talvez os mentores tenham ajudado ele após o fato. E talvez isso ele tenha... foi isso que ele quis dizer, pelo menos é o ponto de visão que eu tenho. Entendi. Então assim, mas existe de fato... na sua visão, lógico, cada um tem um modo de agir. Então, assim, antes que o pessoal fale, falou que tá certo, tá errado, não. Não mas, tem, assim, pontos de vista diferentes. Existe, na sua visão, isso do espírito resgatar alguém que tá aqui? Eu não acho isso não, porque se mentores pudessem resgatar as pessoas que estão desviando, um monte de gente não estaria aqui desviada. Nem já teria sido vindo pra cá. E nem estaria encarnada mais. Entendi. Eu não acho que o que eu acho, na hora da morte eles podem ter vindo resgatar o cara do processo para tirar ele e levar, que eu acho que é o mais provável. Se existisse isso também, tipo, o Hitler teria sido recolhido. Exato, teriam recolhido o Hitler antes de fazer tudo. Então não acho que seja isso não. Tá. Em outro ponto também, em relação a desencarne de pessoas famosas. Você já teve contato com alguma coisa do tipo? Algumas pessoas. Eu evito. Tirando o Gasparetto, né? Eu evito sempre te falar por causa da celeuma que causa por ser pessoa famosa. Sim. Tem um monte de gente que acha que você está inventando, fazendo um monte de coisa. Deixa eu contar um caso. Vamos imaginar que o Rafael é um cara desencarnado que está meio zoado, meio perdido. E ele era fã de um determinado artista aqui embaixo. Esse artista está aqui e o Rafael está desencarnado em outro lugar. Os mentores espirituais já tentaram recuperar o Rafael e não dá liga, ele está... Então, desencarnou aquele cantor que ele tanto gosta. Já tem uns 2 meses. E aí o que acontece? Ele é fã do cantor. Ele não está escutando o que os mentores falam. Os mentores vão trazer o cantor para falar com ele. Porque o cantor para ele é uma autoridade. Tá. E esse cantor vai conseguir soltar ele onde o Buda não conseguiria. Pela questão da relação. Aí alguém vai falar assim, você falou que viu esse cantor ajudando alguém, mas esse cantor cá embaixo não fazia nada disso. E não fazia, não é isso. E outra, esse cantor tinha defeito, como é que ele está ajudando os outros? Não é pela qualidade do defeito, é pela ascendência psicológica sobre ele, através dele ser fã. A gente não é mais responsável por nós mesmos quando a gente desencarna, sim, é isso? Sim, mas é a mesma coisa. Uma criança, ela erra, pode botar a mão na panela quente, o irmão mais velho vai socorrer. Sim. Então, a gente confuso tem seres mais adiantados que tentam ajudar. Não pode tirar a responsabilidade, mas tenta te estabilizar, para que você conserte, recupere. Ninguém está fadado ao infinito de ficar mal. Uma hora a pessoa melhora. Mas existe a possibilidade, vamos supor, igual você disse, vamos supor que eu sou um cantor e eu sou o ídolo do Rafael que já foi pro saco já. Faz uns 6 meses, eu fui agora. E aí o pessoal chega e me fala, Felipe, é o seguinte, tem aquele cara ali que é seu fã pra caramba e você falando com ele talvez de jeito. Eu virei e falo, mas não quero falar com ele por Pode acontecer, pode. Eu tô colocando... então posso. Você pode recusar. Entendi. E outra, o Rafael pode estar tão mal que ele recusa até o astro que ele admira. Sim. Eu só tô colocando uma estratégia dando exemplo, entendi. de alguém que era famoso aqui, não mexia com nada disso e que quando passa...
o efeito que tinha nas pessoas pode ser usado para ajudar alguém que não está legal. O plano espiritual aproveita tudo. Então, um cara que aconteceu isso, que vocês vão morrer de rir, que era hiper complicado aqui embaixo, era o Tim Maia. Que a gente sabe que era uma personalidade... Eu sou fã do Tim Maia, do trabalho dele enquanto músico. Eu admiro muito. Eu gosto de rock, mas eu gosto de tudo que é coisa de MPB boa também. E ele era complicado. Eu vi um caso em que era um fã do Tim Maia, que ele foi levado para conversar com o cara. Nesta base que eu estou explicando. Quando eu contei isso na rádio, eu recebi críticas de ouvintes, falei, como que o Tim Maia estaria ajudando alguém se ele era complicado? Por esta base que eu estou mostrando. Quer dizer, tem coisa, as pessoas dão um palpite no que não entende. E eu não vou falar uma experiência dessa à toa, mas eu evito de contar coisa de famosos por causa da incompreensão. Mas o Tim Maia, não é que ele fosse o Buda, mas para ele era importante. Mas teve um momento de ajuda lá. E com o tempo, o Tim Maia, como ele era muito conhecido, começou a conversar com outros e ele mesmo começou a se inteirar. Porque ele era inteligente. Ele começou a se inteirar do impacto que a música dele dava no mundo. E ele falou para mim, se dava impacto nos outros, por que não vai dar impacto para mim mesmo melhorar? E outra, os mentores falavam, ajuda os outros que você melhora junto. Você está entendendo? Aí você conta um caso dele... não é... Você conta um caso dele e fala, mas ele era complicado aqui, eu sei, mas na condição dele de músico, afetando outros... Isso pode ser usado de outra vez. E são seres humanos. Seres humanos. É que quando você... Por exemplo, um mentor espiritual veio e não conseguiu melhorar o Rafael. O Tim Maia chegou e melhorou o cara. Não esquece, galera, se inscreve aí e deixa o like aí no vídeo também, que é importante, ativa o sininho de notificações. E teve vezes que eu fui levado para conversar com espíritos apegados e falar, você está desencarnado, cara, passa para outro plano, desapega. E o cara escutava. Aí eu falava assim, mas espera aí. Eu soube que desceram mentores elevados e falaram as mesmas coisas que eu falei para vocês. E vocês não aceitaram. E estão aceitando o que eu estou falando? O cara falou assim para mim, Felipe, eles são anjos, são deuses. O que eles falam, a gente não consegue nem entender. Mas você é gente igual a gente. Se você consegue, a gente consegue. Quer dizer, em algum nível, para espíritos atrapalhados, é melhor um ser humano do que um ser de luz. Pela linguagem... A comunicação, né? A identificação naquele estágio. Agora, um ser deste luz, ele chega e expande uma forma mental que ilumina 1 milhão de pessoas. Mas para atender o fã do Tim Maia não funcionou. Precisou o Tim Maia todo complicado. Então, ao falar essas coisas, tem muita gente que não entende. Talvez algum ouvinte que ouviu isso um dia na rádio está vendo eu explicar melhor agora. Pensa se isso se é lógico, se é factível. Imagina um cara igual Roberto Carlos a hora que partir, o Pelé. Eu ia falar do Pelé agora mesmo. Pelé, acho que eu vejo muita gente falando do Pelé assim, falou assim, o Pelé tá com câncer porque ele fez aquilo com a filha dele. Não tem nada a ver, porque tem gente... Agora câncer, ele tá pagando. Não, ele tem câncer pela idade, como cada um de nós pode. Agora, o lance da filha dele... Ele tem os erros, ele tem os acertos, ele tem... O lance da filha dele foi erro dele, mas a gente não tem que ficar julgando nada. É muito fácil julgar o outro. Imagina o Pelé do lado de lá. Ele é uma pessoa bem, boa, não é um Buda, mas é um cara bom. É um cara bom. Pode ser que os admiradores dele do lado de lá, santistas da velha guarda, que não estejam legais, de repente ele chega, todo mundo, o Pelé, isso dá um impacto positivo, mais do que um mentor. Quer dizer, esse lado psicológico também atua na assistência espiritual. O Buda chegou, o Rafael não ouviu, a mãe dele desencarnada chegou, ele chora no colo dela e aceita. Deixa eu tirar uma dúvida. Então isso é muito legal falar isso. Não, pessoal, né? não relacionando a pessoa mesmo, porque eu não sei como que ele é, o Pelé. Mas vamos dar um exemplo, vamos supor que ele seja uma pessoa muito ruim. Mesmo assim, tem a possibilidade deles darem essa opção dele ajudar? Não vai dar, porque se ele tiver a parte ruim, ele não vai ter intenção de ajudar alguém, nem com isso. Entendi. Tá? O Tim Maia era complicado, mas não era um cara do mal. Você veja. Era um cara gênio difícil. Gênio difícil. Então eles procuraram explorar o melhor dele para dar um impacto. Agora, se o cara tiver maldade, não dá nem sintonia para os mentores encostarem nele. Porque é ele que vai precisar de ajuda. Entendi. Então isso vai, um ser humano complicado, mas que tinha uma faceta de público muito legal, eles vão explorar o lado melhor para melhorar ele, melhorando os outros. É nessa base que eu estou falando. E eu não sei se alguém algum dia explicou algo assim em algum lugar. É um negócio que é legal estar falando aqui num programa bem popular, porque é uma ideia diferente do que as pessoas... foi embora e desceu uma luz maior. Não, um Tim Maia conversando com um cara e o cara chorar. Mas Tim, eu sou seu fã, eu vou aceitar porque você está falando.
E aí o Tim Maia falou pra mim, ajudando ele, eu tô me ajudando, eu descobri isso aqui, que eu posso ajudar com a minha música. E outra coisa, ele falou que às vezes reúne e ele canta para vários espíritos enfermos, que admiravam o trabalho dele. Cantando ele melhora os caras, que é uma forma de expressão cultural e energética, e ele acaba melhorando também. Ele tem um jeito diferente, ele falava assim, ele fala, se nego tá mal, a palavra é a dele, se nego tá mal eu chego e canto, né? Fala assim, vai curtir o azul da cor do mar, se não quiser curtir, fica mal aí, mas vem comigo pro azul da cor do mar, sabe? Ele faz trocadilho, assim é o jeitão dele. Ele falou assim, tem uns espíritos aí de religiosos que são fanáticos, eu não quero nada a ver com eles, e eles estão num astral muito ruim, falando, eu prefiro ficar com a minha música e meus defeitos, do que fazer uma farsa religiosa. Mas o Tim Maia, ele fez até um álbum, né, Irracional, falando sobre... Eu tenho, os dois, são dois volumes, 1975. Espiritualidade alienígena. Ele ficou fanático na época, na verdade, uma seita lá, né, por uma seita chamada Universo em Desencanto, que até hoje está em pé. Sim. Ficou acho que 2 anos ali, queria doutrinar todo mundo, fez 2 discos lindos, que são muito curtidos fora do país, inclusive. Agora a letra é uma doutrinação religiosa. Depois ele descobriu uns lances lá e se afastou e voltou a ser o velho Tim. E ele tinha problema com droga, era um gênio difícil, agora põe o cara para cantar, porra, desaparece tudo. O cara vai, é o talento dele, né? Se o Tim Maia aqui no Brasil, ele era para ter um reconhecimento igual o Frank Sinatra tinha nos Estados Unidos. Eu não estou comparando vocalista nem mas eu estou dizendo a nível de repercussão popular e falar, porra, uma honra para o nosso país ter um cara igual ele, com essa voz. Eu não estou preocupado com o defeito dele, não, mas a voz do cara, a musicalidade, cara, né, é um negócio impressionante. E a MPB nossa é muito rica, só que hoje nas rádios não tem espaço nem para tocar MPB. Tem muita coisa de MPB que eu gosto, Milton Nascimento e Clube da Esquina. Eu adoro, é elaboradíssima, né? Eu gosto de muitas coisas do Gilberto Gil, que tem conteúdo de letra muito bom. O Jorge Benjó eu gosto, tem um disco chamado A Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegistro, que ele musicou coisa da parte hermética, porque o avô dele era Rosa Cruz e ensinou para ele. O Jorge Ben, eu também acho legal. Tem um monte de artistas. O Ney Matogrosso é um arraso, cara. Porra, de vocalista e de performance em palco, assim. Sim. O Ney Matogrosso, genial, cara. E nada disso tá tocando hoje, de tão ruim que a mídia, e não é no Brasil só, é no mundo. Mundial. Eu tive em Lugano, na Suíça, em 2003, para dar um curso lá. Depois eu fui a Zurique também. Então, Lugano é na fronteira já com a Itália, perto de Milão. Milão é tipo São Paulo lá, né? E então tem muito italiano do outro lado, mesmo sendo Suíça, Lugano, onde tem um lago, muito italiano. Então fala às vezes italiano lá. Eu fui procurar discos de rock progressivo das bandas italianas de 1970. Leorme, Banco, Premiata, as bandas que eu gosto. Não achei nada e nem os caras conheciam lá. Nem eles conheciam. E lá na loja de disco da época tinha MPB instrumental que a gente não conhecia aqui. Agora estava lotado de hip hop americano e música pop americana lixo. Lá. É o que vem. E nem eles conheciam. Isso é mundial, não é só no Brasil, né? Não. A mídia, o teto cultural do mundo, a mídia fez isso aqui para rebaixar cultura, arte, música, poesia, literatura. Gente, outro dia eu estava conversando com um amigo. A geração mais nova não gosta de poema, nunca comprou tão pouca guitarra como atualmente. Sabe, não tem o lado lúdico, é mais tecnológico, é mais... Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas o jeito dessa geração tá perdendo muita coisa lúdica. Eu estava conversando com um amigo meu outro dia. Cara, que bom que a gente não reencarnou há alguns anos e nós não somos jovens agora, pegando a informação cultural rebaixada. Isso influi na vida das pessoas culturalmente, no estímulo ao pensamento, né? Sim, você pega hoje, nós estamos aqui da década de 70, 40, já quase 50 anos. Nós estamos aqui lembrando de Beatles, Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Queen, Yes, Pink Floyd, Genesis, Deep Purple,
Black Sabbath, bandas clássicas da época. Até hoje a gente escuta. Sim. Eu quero ver daqui a 40 anos o jovem de hoje que vai estar 60, se ele vai escutar algo de hoje, que o ano que vem já ninguém está escutando mais. Já nem lembra mais falei do isso que já era. tantas vezes aqui. A referência cultural mudou pra caramba, Rafael. A referência ficou vazia, infelizmente. Eu já falei, o pessoal hoje em dia não tem mais, não se eterniza mais como se eternizava antigamente. Hoje em dia é tudo muito rápido. O que você ouve hoje, ano que vem já não se lembra mais mesmo. Realmente, é muito diferente do que era.